Ei, som, ei, ei. A minha voz que é baixinha, então é isso. Não estava saindo som. Boa noite, paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificamos o Senhor nesta noite por podermos estar, na sua presença, podemos celebrar ao Senhor nosso Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 11. Aleluia. João capítulo 11, versículo 40. Aleluia. Glórias ao Senhor nosso Deus. Deus é um Deus tremendo, Deus poderoso, Deus que faz coisas grandiosas na nossa vida. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos na sua casa, de podermos glorificar e exaltar o seu nome. João 11:40 diz assim: disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Esta palavra o Senhor Jesus falou para Marta, porque quando o Senhor disse para tirar a pedra, Marta disse que já fazia morto há 3 dias e que cheirava mal. Mas olha o que o Senhor Jesus disse para ela: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? E o Senhor nesse momento, nesta noite, Ele nos chama para que nós venhamos a crer, para que nós venhamos a confiar na sua presença, para que nós venhamos a confiar naquilo que Ele já fez na minha e na tua vida. Porque muitas vezes, quando nós estamos numa situação, quando nós estamos com um problema, parece que a gente esquece todas as outras coisas. Mas o Senhor nos chama a atenção essa noite. Creia, somente creia, porque a glória de Deus vai ser manifesta. Que nós não sejamos como Tomé, que nós temos que ver para crer. Mas antes mesmo do Senhor realizar um milagre na tua vida, na minha vida, nós precisamos crer. Porque se nós crermos, a glória de Deus vai ser manifesta. A presença de Deus vai ser manifesta na minha vida, na tua vida, na tua casa, na tua família. Irmão, creia, creia nos milagres, creia nas promessas do Senhor, porque Deus, Ele continua sendo o mesmo. É o mesmo Deus de ontem, hoje Ele permanece sendo o mesmo. Mas nós precisamos crer, e nesta noite Ele está dizendo para você: somente creia, somente entrega esse problema para mim, somente coloca na minha presença e deixa que eu vou resolver. O Senhor é um Deus de vida. Deus, se precisar, o que é necessário fazer na tua vida e na minha vida, Ele tem poder, porque Ele é o Deus Criador. Ele é o Deus que cria coisas novas. Ele é o Deus que ressuscitou Lázaro. Ele é o Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Você acha que Ele não pode ressuscitar, não pode realizar um milagre na tua vida? Por isso eu peço para você, feche os teus olhos, busque a presença de Deus, adora Ele, celebra o nome dEle, porque Ele conhece cada um de nós, Ele sabe de cada um de nós o que nós precisamos, e Ele vai agir, Ele vai operar, porque Ele é o Deus de maravilhas, Ele é o Deus de promessas, Ele é o Deus de milagres, Ele é o Deus que realiza sonhos, Ele é o Deus que faz coisas novas, Ele é Deus que abre portas, Ele é Deus que abre novos caminhos, e a porta que Ele abre ninguém fecha, mas a porta também que Ele fecha ninguém abre. Por isso somente creia, somente entregue a tua vida ao Senhor, somente espera nele, porque Ele é o Deus, o grande eu sou. A sua palavra diz: aquietai-vos, e sabei de que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei de que eu proverei todas as coisas. Ah,
Senhor, nós celebramos ao Teu nome. Nós Te glorificamos, Pai, nós Te exaltamos. Nós rendemos as nossas vidas ao Senhor, porque é do Senhor que nós precisamos. A Tua palavra mesmo diz, Senhor, buscai o primeiro Teu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, o quanto nós Te amamos, o quanto, Senhor, é importante para nós, Senhor, porque nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Espírito Santo, nos ensina a adorar ao Pai em espírito e em verdade, a verdadeiro louvor que saia da nossa alma, Senhor, que saia dentro de nós o verdadeiro louvor, uma verdadeira adoração ao Senhor nessa noite. Adora, somente adora. Aleluia. Tudo é Deus, Senhor. Este culto é para Ti, Senhor. Este culto não é para nós, mas é para o Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu santo nome. Nós queremos a Tua presença. Vem, Espírito Santo, enche este lugar da Tua glória, Senhor. Enche a vida, Senhor, a casa de cada um que está nos assistindo nesta noite. Oh, Espírito de Deus, sopra, Senhor, sopra a vida, Senhor, sopra a vida sobre nós, Deus. Aleluia. Sua presença é real. Fecha os teus olhos nesta noite e adora ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diz o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você. Coloca os Teus anjos, Pai, ao redor da casa de cada um que está aqui, daqueles que estão nos ouvindo, Senhor. Que a Tua glória, a Tua presença encha, Senhor. Enche, Espírito Santo. Adoraremos ao Senhor, então celebremos ao Senhor. Grande Tu és nosso Deus. Aleluia, aleluia. Somente a Ti, Senhor. Dá uma salva de palmas ao Senhor Deus nesta noite. Glórias damos ao Senhor, amém? E a bondade do Senhor, ela nos alcança todos os dias. É a única certeza que nós temos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos concede mais um dia. E que você possa entender que os desígnios de Deus são sempre maiores e melhores, mesmo que muitas vezes nós ainda não entendamos. Basta que nós confiemos naquilo que o Senhor tem. Às vezes, acreditar no invisível e no impossível. Às vezes as pessoas nos chamam de louco por causa disso. Como vou acreditar em algo que eu não posso tocar? Como a pastora disse, crerás e verás a glória de Deus. E às vezes crer no milagre
nós temos que cantar a bondade de Deus. Porque nós só estamos aqui porque o Senhor é bom. Que nós possamos sentir a presença dEle. E cultuar Ele, mesmo que às vezes a gente não enxergue ainda o milagre acontecer. Porque eu creio que o Senhor, Ele se alegra em ver que nós agradecemos e somos gratos, mesmo que o milagre ainda não tenha chegado. Porque o nosso intuito, nós não somos mais moradores desta terra. Nós somos cidadão do céu. E que nós possamos aproveitar o tempo que nos tem aqui para ensinar, para mostrar o caminho, para sermos luz e sal, para levar outras pessoas a conhecer Jesus assim como nós conhecemos.
Glórias damos ao Senhor. Porque eu creio que o Senhor, Ele busca isso. Ele busca pessoas que o procurem, independente da situação. E eu quero convidar você que quando nós estivermos cantando este louvor, você convide o Espírito Santo para sentar ao seu lado. Sabia que às vezes quando nós estamos adorando ao Senhor, a nossa adoração também ela é uma oração? Porque quando nós cantamos, a presença do Senhor ela se manifesta. Por isso a palavra do Senhor diz que Deus habita em meio aos louvores. Que você não dependa apenas da letra ou da melodia, mas que ela venha do seu interior. Que ela venha da sua alma. Tem louvores que quando nós fechamos os nossos olhos e nós cantamos, ele fala tão fundo na nossa alma que ela simplesmente se transborda. Se transborde na presença do Senhor. Você não depende de ninguém para adorar. Você não precisa da letra de uma música para adorar. Sabia que quando os anjos eles cantam, eles apenas entoam notas, mas sem letra? A passagem que diz que os anciãos eles cantam santo, 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 mas não diz nenhuma palavra que os anjos também cantam isso. Às vezes a manifestação da adoração dos anjos, eu creio, no fundo do meu coração, que seja algo tipo uma melodia que vem da sua alma e ela não precisa ter notas, ela não precisa ter letras, ela só pode dizer aquilo que eles estão sentindo. E se eu fosse dizer para você como os anjos cantariam, eu deduzo que seja assim.
Aleluia. Glória a Deus. Diga isso mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga isso, querido, diga isso. Você que está aí na sua casa, você que está nos assistindo, diga isso para Ele. Diga, Senhor, faz mais uma vez, Senhor. Faz um milagre na minha vida. Faz um milagre na minha casa, na minha família. Faz um milagre, Senhor, na minha vida, Pai. Peça para Ele. Aleluia. 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 Escuta. O Senhor vai fazer quantas vezes forem necessário, querido. Ele vai fazer quantas vezes forem necessário para te abençoar, para mostrar que Ele é Deus na tua vida, que Ele é Deus e que para Ele nada é impossível. Amém? Amém? Glória a Deus. Você pode se sentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Diga comigo assim, você que está aí na sua casa. Diga comigo assim, eu preciso da motivação de Jó. Diga mais uma vez, eu preciso da motivação de Jó na minha vida. Aleluia. Amém? Então, querido, se você precisa dessa motivação, talvez você esteja vivendo uma situação difícil na tua vida. Algo bem difícil, que tirou a tua motivação, que trouxe desânimo, que fez com que você parasse com teus sonhos, com os teus projetos. Mas nós precisamos aprender com a motivação de Jó. Nós precisamos aprender. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estão do outro lado nos assistindo, que estão diante dessa câmera, diante da televisão, diante do celular, pessoas que vão ver depois, que vão ouvir essa mensagem, que precisam aprender a motivação de Jó. Porque para nós, cristãos, a gente já conhece a história dele.
Mas muitas vezes a gente não pratica a motivação de Jó. A história a gente conhece, mas a motivação a gente não pratica. Sim ou não? Porque é diferente, querido, a gente conhecer e praticar. Assim é a palavra de Deus. Nós conhecemos e muitas vezes pouco a gente bota em prática. Mas a gente conhece. A motivação de Jó é o que faz com que nós temos que aprender a ficar motivados em Jó. Então abre lá, você que está aí com a tua Bíblia, você que está me vendo. Jó 42, no versículo 2. Querido, eu estou muito feliz, porque é um domingo especial. Final de semana foi especial. Paola estava no retiro de mulheres, pregou, fez batismo. Hoje de manhã, o Júnior lá em Cuiabá, na Mervan, na sede lá na Mervan, pregou, trouxe uma palavra abençoada, bênção de Deus. Assim, foi tremendo, né? Olha aí, quem está aí? Vamos dar uma salva de palmas para esse visitante, que não é visitante, né? Esse homem já é de casa, né? Esse homem já é de casa, glória a Deus. Bênção de Deus. Pastor Ladislau, sua esposa, bênção de Deus. Fique à vontade, vocês estão em casa, sabe que são de casa. Então, querido, bênção, está aqui nos visitando. Então, como eu estava dizendo, para mim foi uma alegria muito grande, querido, porque isso traz ânimo, motiva. Paola no retiro de mulheres, fazendo batismo, pregando, sendo usado por Deus. O Júnior hoje pela manhã pregando na sede lá em Cuiabá. Bênção de Deus também sendo usado. E a gente fica muito feliz quando vê os nossos filhos crescendo, né? Por um lado, né, pastor, eu olho assim e digo, nossa, cara, eu estou ficando velho. Os filhos já estão longe e eu estou ficando, cara. Mas é muito alegre o nosso coração, muito alegra o nosso coração, porque não tem como, né? Não tem como a gente não se alegrar naquilo que o Senhor faz na vida dos nossos filhos e na nossa vida. Então, querido, a palavra de Deus é a motivação de Jó. 42, Jó 42, no versículo 2. 42, capítulo 2, versículo 2. Você que está aí nos assistindo, você que está aqui, Jó 42, versículo 2, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Vou repetir de novo. Bem sei o que eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. A história de Jó, querido, a história de Jó é a prova viva de que a dor não é o fim, mas é o início de uma nova fase cheia de propósito. Olha para o teu irmão aí do lado e diga assim: a dor não é o fim, mas é o início de uma nova fase cheia de propósito de Deus na tua vida. Muitas vezes a gente acha, querido, que passar por algumas situações, algumas dificuldades, algumas lutas, algumas dores, não tem propósito. Toda dor, toda a dificuldade que Jó passou, tinha propósito de Deus ali.
Tudo que ele viveu, tudo que ele passou, toda a necessidade, tudo aquilo que ele viveu, que nós já conhecemos, tinha um propósito de Deus. E quando muitos acham que é o fim, querido, é o início de uma nova fase cheia de propósito de Deus na nossa vida. É impressionante quando a gente consegue, né, fazer isso. Quando a gente consegue entender isso na nossa vida. Muitas vezes a gente passa por algumas situações que a gente acha que é o fim. Mas é o começo de um novo propósito de Deus na nossa vida. Com Jó foi assim. Quantas vezes as pessoas aí fora estão achando, não, agora acabou, não tem mais jeito. É muita dor, é muito sofrimento, é muita luta, é muita dificuldade, é muito obstáculo. A minha família acabou. A minha família acabou. Meu casamento acabou. Os meus sonhos acabaram. É muita dor, é muito sofrimento, eu não aguento mais. Mas eu quero dizer para você que essa dor, esse sofrimento, muitas vezes, e com certeza, é um começo, é um início de um novo processo de Deus na tua vida. É algo que muda a história da tua vida, é algo que vai te levar ao contrário daquilo que a gente pensa. E quando que, muitas vezes, os nossos sonhos, querido, os nossos projetos, não estão alinhados com o propósito de Deus. Mas o que vai prevalecer sempre na nossa vida é o quê? É o propósito de Deus. Sempre. Na nossa vida, o que vai prevalecer é os propósitos de Deus. Então tudo que a gente passa, tudo que Jó passou, tinha um propósito. E é uma fase que a gente precisa passar. E que é cheio de propósitos de Deus. E que muitas vezes a gente não entende. Porque se nós vemos lá, como anotei aqui, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo, Jó chorou, ele foi incompreendido, ele foi julgado. Mas uma das coisas que nós temos que aprender com a motivação dele é que ele nunca deixou de acreditar em Deus. Passou por tudo. Passou por todas as dificuldades, por todas as dores, mas ele nunca deixou de acreditar em Deus. Ele nunca deixou de acreditar. Enquanto que muitos, trazendo hoje, os dias de hoje, as pessoas fazem o quê? Elas desistem muito fácil. E aí é aquela velha frase: Deus esqueceu de mim, Deus não lembra mais de mim, nada mais vai acontecer na minha vida, eu perdi tudo. Minha vida eu vivo só chorando, só reclamando, só murmurando. Perdi tudo. Jó foi incompreendido. Ele foi julgado. Ele chorou, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas ele não deixou de acreditar em Deus. Foi quando a fidelidade dele foi provada. E diga para o teu irmão assim: está pronto para ser provado na tua fidelidade com Deus? Será que nós estamos prontos, querido, para ser provado na fidelidade com Deus? Será que nós estamos preparados para ser aprovados e provados por Deus? Será que nós estamos vivendo algo que só nos satisfaz, só o que é bom para mim? Mas se eu tiver que chorar, se eu tiver que ser incompreendido, se eu tiver que perder tudo, será que eu ainda acredito em Deus? Será que eu acredito naquilo que Deus pode fazer na minha vida? Porque muitas coisas acontecem na nossa vida e nós entendemos isso. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz por quê, mas não é o porquê, mas é o para quê que está acontecendo aquilo. O que Deus quer me mostrar? O que Deus quer trazer para a minha vida de novo? Qual é o propósito novo que Ele tem? Qual é a fase nova que Ele tem dos propósitos dele na minha vida? É porque a gente muitas vezes, querido, a gente fica
em volta de nós mesmos. E quando vem as aprovações, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, a gente não suporta. A gente não tem a motivação para permanecer, para ficar, para lutar. As pessoas vão te apontar o dedo, vão te acusar, vão falar, vão te caluniar, vão fazer um monte de coisa, vão falar um monte de coisa. Mas será que nós estamos prontos para passar por isso? Será que nós estamos preparados para isso? E quando acontece isso, quando nós somos aprovados, quando a fidelidade dele aprova as nossas vidas, o que aconteceu? Deus restituiu tudo que Jó tinha em dobro, tudo que ele tinha perdido. E a gente muitas vezes não entende. A gente não consegue compreender quando a nossa fidelidade é provada, querido. E quando nós somos aprovados, Deus ele nos dá e nos restitui o dobro daquilo que nós achamos que tínhamos perdido. Porque quando nós somos aprovados com Deus, Ele olha a nossa motivação, Ele olha a nossa fé, Ele olha a nossa fidelidade com Deus. Ele olha a nossa motivação, Ele olha para nós e diz assim, servo bom e fiel. Quando ele olhou, quando Satanás estava com Deus, falando com Deus, e Deus disse para ele, viu meu servo Jó? Viu? Servo bom, servo fiel, servo que não tem, entende a fidelidade de Deus. Sabe que se fosse com nós, querido, qual era a nossa motivação? O que Deus falaria? Viu meu servo Jó? Viu meu servo Luciano? Viu meu servo Roque? Viu? Você pode tocar tudo, menos você vai tocar na vida deles. Pode tudo, menos na vida deles. Menos. E a aprovação vem, o choro vem, a luta vem, o obstáculo vem. Mas e a motivação, querido? E a motivação de buscar, de ser aprovado, de Deus olhar a nossa fidelidade. É porque muitas vezes as pessoas acham que ser fiel é só no dízimo e na oferta. Fidelidade vai muito mais além do que você largar um valor aqui dentro do gasofilaço, ou você entregar a tua oferta. Fidelidade com Deus vai muito mais além, vai além daquilo que a gente imagina, daquilo que é valor. A fidelidade com Deus é muito maior quando está aqui dentro do coração, quando eu sei, independente do que eu vivo, a minha motivação é provada todos os dias. Quando eu chego todos os dias, quando a misericórdia dele é renovada todas as manhãs sobre a minha vida. A motivação, glória a Deus, venci mais um dia. Agora eu vou vencer esse também. Se tiver leão aqui, eu vou vencer o leão. Vou matar o leão hoje também. E se tiver amanhã, eu vou matar também. E se tiver no outro dia, eu vou matar também. Porque é fidelidade, é motivação, saber que quem está do teu lado, saber quem está com você. Quando ele experimentou isso, a fidelidade dele foi provada e aprovada. Deus restituiu tudo em dobro para ele, tudo que ele havia perdido. Escuta o que eu vou falar para você, querido. Tem coisas que Deus vai falar com você. Outras, Ele vai mostrar para você. E haverá momentos de silêncio na nossa vida. Tem coisas que Deus vai usar a minha vida, vai usar a vida do pastor, da pastora, dos irmãos, para falar com a gente. Sim ou não? Vai ter dias, querido, que Deus vai usar alguém para falar com a gente. Mas vai ter outros que Ele vai mostrar alguma coisa. Vai te trazer sonho, vai te trazer, sei lá, visão. Ele
Alguém, Ele vai usar alguém, Ele vai te mostrar, mas como eu anotei aqui, haverá momentos de silêncio. E que a única coisa que nós temos que fazer é crer. É muito bom quando a gente recebe uma mensagem, sim ou não? E aquela mensagem fala no nosso coração, né? A gente, nossa, é Deus falando, é Deus. Quando tu encontra alguém e a pessoa fala com você, aquilo que Deus usou aquela pessoa para falar, você, nossa, é Deus. Mas e na hora do silêncio? Na hora que ninguém manda mensagem, que ninguém fala, que Deus não usa nada, mas Ele usa o silêncio para ver a nossa motivação, para ver o que nós estamos crendo, a quem nós estamos crendo. Porque é muito bom. Nossa, a gente bota uma mensagem, fala uma mensagem, nossa, as pessoas, é Deus falando comigo, e isso é bom, e querido, Deus pode usar a vida de qualquer um aqui, Deus pode usar, mas e no silêncio? Quando muitas vezes haverá momento na nossa vida que haverá silêncio, em que a única coisa que nós temos que fazer é crer. É fácil crer? É fácil crer? É fácil crer quando a gente não vê, quando a gente não sente e quando a gente não ouve. Silêncio. Silêncio total. Quando a gente não ouve uma voz, quando a gente não recebe uma mensagem, quando a gente não recebe nada, sem ouvir, sem ver, sem sentir. Porque é justamente, querido, nesses momentos que Ele está provando a nossa fé e a nossa motivação em Cristo Jesus. Porque é muito bom quando está tudo certo na nossa vida, quando está tudo bem, quando a coisa está andando, quando a coisa está... Mas vai ter dias, querido, que Deus vai dizer assim, é propósito meu, fica tranquilo. Vão te julgar, vão te condenar, vão tirar o que você tem, mas fica tranquilo. Porque eu estou nesse negócio, eu estou provando, e eu estou te aprovando, e eu vou te restituir o dobro. Porque Deus conhece a nossa motivação. E é justamente nesses momentos que Ele está nos provando, está provando a nossa fé e a nossa motivação. A palavra de Deus diz que Ele disse para Joé, seja forte e corajoso. E essa palavra até hoje fala aos nossos corações. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque o que serve para a gente é a palavra de Deus. É nós cremos naquilo que Ele tem para a nossa vida. Talvez hoje você esteja aí nos vendo, nos assistindo. Talvez pessoas que estão passando por algumas lutas e que perderam algumas coisas. Mas eu quero dizer para você, fica tranquilo, porque tudo tem um propósito de Deus. Talvez Ele esteja te provando, para você ser aprovado, para Ele poder te abençoar o dobro do que você tinha. Isso eu falo muitas vezes no mundo espiritual, querido, não só nas coisas materiais. Ele te abençoa com muito mais coisas no mundo espiritual também. Ele acrescenta na tua vida. Isso mostra que mesmo nos piores tempestades, a fé é a ponte entre a dor e a vitória. Nas piores situações da tua vida, nas piores situações, nas piores tempestades, a fé é a ponte entre a dor e a vitória. Sim ou não? Pergunta para alguém que já passou por uma situação difícil. Muito difícil.
Pergunta para a dona Rosa, que estava no hospital lá. Tempestade, mas essa tempestade fez com que ela provasse a fé dela para ser a ponte entre a dor que ela está sentindo naquele momento, para que o Senhor pudesse dar vitória para ela. Quantos desistem, querido, no meio do caminho? Quantos param porque são provados? Quantos acham que Deus esqueceu? Jó não murmurou, não reclamou, Jó não fez nada. Ele simplesmente creu naquele que não falava, naquele que ele não via, que ele não nada. E muitas vezes na nossa vida é assim. E Deus me trouxe aqui essa noite, querido, para dizer para ti, você que está aí me vendo, você que está me assistindo, e até você que está aqui. Deus mandou te dizer que aquilo que você ora, chora, clama em silêncio, está bem pertinho de acontecer. Não, se eu fosse você, já dá uma salva de palma, já glorificava o nome do Senhor, já exaltava Ele, porque aquilo que você ora, aquilo que você chora, aquilo que você clama em silêncio, está mais perto do que você imagina. Está muito mais perto do que você imagina. Por que, pastor, que o senhor diz isso? Porque eu creio num Deus que move céus e terra a teu favor. Eu creio, querido, que os céus, nesse exato momento, eles estão trabalhando a teu favor. Nesse exato momento, céus estão trabalhando a teu favor. Porque entende e sabe, querido, que é nesse momento que o Senhor vai realizar grandes coisas na tua vida. É nessa situação que o Senhor vai mover céus e terra para te abençoar. Que muitas vezes o que a gente acha que é difícil é um estalar de dedo e Deus. É num assopro. Ele e a coisa acontece. É num assopro ele abre porta. É num assopro e o milagre acontece. Ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito e o milagre acontece. Quantas coisas têm acontecido na tua vida? Quantas coisas têm acontecido na tua vida? Quantas coisas têm acontecido na tua casa, na tua família? Mas calma. O Senhor me trouxe aqui para dizer para você que os céus estão se movendo a teu favor. Os céus estão se movendo a teu favor. Fica tranquilo. Ele move céus e terra para te abençoar. Aquilo que você tem orado no teu quarto, aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem clamado, está muito perto de acontecer. Aquilo que você tem buscado está muito perto de acontecer. Mas o que você não pode é perder a motivação. O que você não pode é perder a motivação de buscar a Deus. Os céus se movem sim a teu favor. Pode chegar muito antes do que você imagina. Amanhã vem a resposta de Deus para a tua vida. Não, você não entendeu? É você que está aqui e você que está na tua casa. O Senhor está colocando no meu coração, Ele está dizendo, amanhã chega a resposta da tua oração. Amanhã, escuta o que eu vou falar para você. Amanhã, segunda-feira, hoje é dia... Que dia é hoje? 17? Dia 18. Amanhã chega a resposta. Amanhã é 17? Então, 17 de novembro, chegará a resposta da tua oração. Creia. Não importa o que seja, não importa. Amanhã chega a resposta da tua oração. Amanhã chega a resposta. Se você está orando por alguma coisa, creia. Porque amanhã, dia 17 de novembro de 2025, a resposta chega diante de ti. Daquilo que você está buscando. Amanhã chega a tua resposta.
Amanhã chega o consolo. E amanhã chega o milagre na tua vida. Amanhã chega para você entender que Ele é Deus. Ah, pastor, mas que milagre é? Não sei. Mas eu sei que Ele vai retribuir o dobro daquilo que você tem buscado. Daquilo que o inimigo tem tentado tirar da tua vida. Amanhã chega a resposta. Amanhã chega o consolo. Amanhã chega o milagre na tua vida. Porque é assim que Deus trabalha. É dessa forma que Deus trabalha. Descansa teu coração. Descansa. Porque Deus, Ele não perdeu. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Descansa. Essa é a motivação que Jó teve. Já foi aprovado. Já foi provado e aprovado por Deus. E o Senhor abençoou ele com o dobro do que ele tinha. Descansa teu coração. Descansa, creia. Talvez você esteja vivendo um período de silêncio. Talvez você não consiga enxergar nada. Talvez Deus não está te mostrando nada. Talvez há um silêncio na tua vida. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você jamais pode perder a motivação em buscar Deus. Independente do que você passe, independente do que você está vivendo, independente de qualquer coisa, descanse teu coração, porque a resposta está chegando. O milagre está chegando. O consolo está chegando na tua vida. Descansa. Ele não esqueceu de você. E se você está vivendo, querido, e passando por um tempo difícil, o mesmo Deus que levantou Jó, Ele vai te levantar também. O mesmo Deus que levantou Jó, Ele está te levantando também. Isso é o que Deus tem para a tua vida. Talvez a gente esteja vivendo situações bem difíceis. Pessoas estão vivendo situações difíceis. Porque perderam a motivação. Achou que Deus tinha esquecido, achou que Deus tinha abandonado, que nada mais ia acontecer na sua vida. Achou que as coisas não iam mais acontecer. Tem coisas na minha vida que eu achei que jamais ia acontecer. Tem coisas na minha vida que eu disse, puxa vida, isso eu não vou passar. Mas foi necessário. E eu nunca perdi a motivação em Deus. Eu nunca achei que Deus ia me abandonar, que Deus tinha me esquecido. Eu sabia que cada um de nós passa por provações. Que Deus vai nos aprovando. Para que Ele possa fazer aquilo que nós estamos preparados para receber. Porque não adianta Ele dar para você. E quantas vezes as pessoas recebem os milagres, as bênçãos, e viram as costas para Deus. Quantas vezes a gente vê isso? Pessoas buscam a cura, buscam o milagre, recebe e vira as costas. Porque a motivação não é em buscar Deus. A motivação não é naquilo que Deus pode fazer. E que muitas vezes não suportam o silêncio de Deus. Não suportam esse período de silêncio, de não ver nada. Talvez aqui, quantas vezes já nós, lendo a palavra, a gente diz assim, puxa, eu não estou entendendo nada. Eu já vi isso, eu já vivi isso. Eu lendo a palavra, eu digo, Senhor, eu não entendi nada, eu não estou entendendo nada. O que o Senhor quer? E o pior é que a gente vai para outra, folheia a Bíblia, passa folhas e folhas, e aí tu também vai ler lá, também não entende nada. Porque muitas vezes é o silêncio de Deus que está trabalhando na nossa vida. Porque não é ouvir, não é receber. Não é ver algo. Mas é crer
naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não ouve. É no silêncio de Deus, quando as coisas estão se apertando, as coisas estão cada vez mais funilando. E qual tem sido a nossa motivação? Qual tem sido a nossa motivação? O que nós temos fazendo? É como eu falei no início, nós conhecemos a história de Jó, mas não praticamos a motivação de Jó. A gente olha para aquele homem, vê tudo que ele passou. Ele nunca negou a Deus. Nunca murmurou, nunca reclamou. Quando diziam para ele, larga esse Deus, abandona esse Deus. Olha a tua vida, olha a tua situação, pede para morrer. E quantas vezes, querido, a gente já não abre a boca e não fala isso. Deus esqueceu de mim. O Senhor podia levar a minha vida. Eu digo para Deus, não, eu ainda tenho muito ainda para fazer ainda. Tem que curtir a minha neta, não dá para levar nada. Me deixa eu curtir a minha neta, deixa eu curtir o Júnior ainda tem que me dar um neto ainda. Ou uma neta. Então tem coisas que a gente precisa entender. Tem coisas que a gente precisa saber, queridão. É um momento de Deus, é uma fase, é um propósito de uma fase nova de Deus na nossa vida. E Deus querendo trabalhar no dia de amanhã sobre as nossas vidas. Querendo trazer coisas para a nossa vida. E que muitas vezes a gente não entende. Quantas vezes a gente vê pessoas aí desistindo, achando que não tem mais solução, gente tirando a vida, se suicidando, porque desistiram, não tem mais motivação de viver, não tem mais motivação em nada. Gente se atirando na bebida, gente se atirando aí na depressão, na droga, na prostituição, porque já não tem mais motivação. Acha que Deus já esqueceu. Acha que Deus não lembra mais de ninguém. Não, esquece. Ele não tem mais saída, não tem mais solução. Isso é o que mais a gente ouve aí fora. Tem coisas que a gente não vai entender, mas nós não temos que entender, nós temos que crer naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Saber que não é no que eu perdi, é no que eu vou ganhar, confiando em Deus e crendo em Deus e passando pela aprovação de Deus. Não é olhar aquilo que eu perdi, o que foi para trás foi. Uma coisa que eu aprendi com o meu patrão, que ele falou para mim, ele disse, depois que eu decidi, eu não olho mais para trás. E a mesma coisa é nós, depois que nós pegamos no arado, não adianta olhar mais para trás. E quando ele disse isso, eu me lembrei, eu digo, puxa, e ele é assim, ele não quer nem que fale mais, ele disse, acabou, já foi, agora eu vou olhar para frente. Então a gente precisa saber, querido, não adianta nós ficar presos, sem motivação nenhuma, naquilo que não nos traz motivação e que não nos deixa crer em Deus. Não nos deixa avançar, não deixa romper. O que eu quero dizer para você é que o Senhor tem 100 vezes mais aquilo que o inimigo tentou roubar da tua vida, daquilo que o inimigo tentou tirar da tua vida. Essa é a motivação que nós temos. Deus, a multiplicação, a contabilidade de Deus não é a mesma nossa. Não é a mesma conta, não é 1 mais 1, não é 2 mais 2. Muitas vezes a gente não entende como que as coisas acontecem, mas é Deus trabalhando, é Deus nos motivando, é Deus nos fortalecendo. Trabalhando de uma forma, querido, que muda a história da nossa vida. Que faz toda a diferença. E qual tem sido a tua motivação? Teu trabalho? No teu salário? No teu diploma? No teu braço? No teu conhecimento? No teu entendimento? Na tua inteligência?
Ou tem sido em Deus a tua motivação? Quem aqui já não viveu isso? No seu trabalho você voa, e no mundo espiritual anda bem ralinho. Porque a motivação inverteu. A motivação inverteu. Eu me motivo trabalhando, mas eu não me motivo buscando a Deus. Eu não me motivo buscando a Deus. Mas a minha motivação está no que eu ganho, naquilo que o homem pode me dar, aquilo que o mundo pode me dar. Porque ali eu vejo, ali eu ouço, ali eu toco, ali é mostrado para mim. Então a gente precisa saber disso, querido. Entender que nós precisamos não somente conhecer a história de Jó, mas também entender a motivação que ele teve em buscar Deus. Tem que ser um marco para nós, tem que ser algo que fique cravado no nosso coração. Independente do que eu estou vivendo, independente da dor, a fé, é como eu falei, ela é a ponte entre a dor e a vitória. Entre a dor e o milagre. É aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Fica de em pé, querido. Aleluia. Feche seus olhos. Qual tem sido a tua motivação? Qual tem sido a tua motivação? O que você tem vivido? O que você tem passado? Talvez em alguma dessas coisas que eu falei, você se identificou. Pastor, Deus está em silêncio comigo. Mas eu posso dizer para você que se Ele silenciou com você, é porque Ele não te esqueceu. Ele não esqueceu. Talvez você não tem mais a motivação, porque as coisas não têm acontecido. As coisas não têm acontecido na tua vida. Talvez ninguém tenha falado com você. Talvez Deus não tenha falado com você. Talvez Deus não tenha te mostrado nada. Talvez você esteja vivendo um período de silêncio. Mas eu quero te motivar que a única coisa que você precisa é crer. É crer sem ver, é crer sem sentir e é crer sem ouvir. Porque é justamente nesse momento que Deus está provando a tua fé, a tua motivação. Então, assim como Deus, Ele está trabalhando a teu favor. Ele está dizendo para você: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, porque a tua fé será sim essa ponte entre a vitória de Deus na tua vida. Porque mesmo nos piores momentos, nas piores tempestades, nas piores lutas da tua vida, a fé, querido, é a ponte dessa situação, dessa dor, dessa dificuldade, dessa luta, desse obstáculo, para a tua vitória, para o teu milagre. Coloca a mão no teu coração e fale com Deus. Porque Deus, eu volto a repetir, Deus mandou falar para você
Deus mandou dizer que aquilo que você ora, que aquilo que você tem chorado, está muito mais perto do que você imagina. Está muito mais perto daquilo que você imagina. Se você sentir no coração, saia do teu lugar, vem aqui diante do altar. Se coloque diante do altar, diga para Ele: Senhor, me dá motivação, Senhor, me motiva, Pai. Me motiva para que eu possa vencer todas essas lutas, todos esses obstáculos. Que eu possa vencer essa dor. Que eu possa vencer esse silêncio. Aleluia. Tem coisas que Deus vai falar com você. Tem coisas que Ele vai ficar em silêncio para te mostrar que Ele é Deus da tua vida. Que Ele está te provando. Para que você seja aprovado por Ele. Para que Ele possa abençoar a tua vida. Para que Ele possa abençoar a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. Aleluia. Aleluia. Porque é nesse momento, querida, é nesse momento que Ele estará te provando. Aleluia. Oh, meu Deus. Está muito mais perto do que você imagina. Está muito mais perto. Está muito mais perto do que você imagina. Aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem colocado diante do Senhor, com lágrima, com choro, está muito mais perto do que você imagina. O que hoje para você parece distante, será amanhã a resposta da tua oração. Aleluia. Aleluia. Amanhã tem resposta para você. Amanhã tem milagre para você. Amanhã tem porta aberta para você. Amanhã tem restituição para você. Amanhã tem milagre de Deus para você. Aleluia. Oh, meu Deus. Aleluia. O que hoje parece distante, o Senhor disse para você: descansa. Descanse teu coração. Descanse teu coração. Porque o Senhor, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu da tua casa. Ele não esqueceu da tua família. Ele não esqueceu dos teus projetos, dos teus sonhos. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Coloca a mão no teu coração. Talvez você que esteja aí na sua casa, coloca a mão no seu coração. Ou melhor, se tiver alguém aí com você, pega na mão. Pega na mão. Lembre-se que Ele é Deus. Lembre-se que Ele é Deus. Que se hoje você está passando uma situação difícil na tua vida, o Senhor está dizendo para você que Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que levantou Jó. E é o mesmo Deus que te levanta hoje, que te traz
a vitória, a resposta da tua oração. Ele traz a restauração da tua casa, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que levantou Jó e que vai te levantar dessa situação difícil, dessa luta. Ele é o mesmo Deus que vai botar esse gigante debaixo dos teus pés. Ele vai te levantar para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. Assim, como o Senhor, Ele está falando hoje ao teu coração. Ele disse para você que essa situação não é o teu fim, que essa luta não é o teu fim, que essa dificuldade não é o teu fim. Ele permite algumas coisas para que você possa entrar numa nova fase de propósitos que Ele tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Sabe o que o Senhor está colocando? Sabe o que o Espírito Santo está colocando no meu coração? E é pessoas que estão aqui, pessoas que estão nos assistindo. O Senhor vai restituir a tua casa. O Senhor vai restituir a tua família. Você vai ter o melhor final de ano da tua vida. Porque se você um dia, você já era feliz, multiplica isso por 100 vezes mais a tua felicidade. Porque até o final do ano, você vai ter o melhor final do ano na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Bem forte. Aleluia. Glória a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor Ladislau, bênção, você está aqui. Tem uma palavra aí para trazer para a igreja? Fica à vontade, cara. Vem, pastor, vem. Dá uma saudação aqui, faz hora que a gente não vê esse homem aí, faz bênção. Bênção de Deus. Tudo certo? Tudo tranquilo. Está em casa. A glória a Deus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Muito bom estar com vocês hoje aqui. E com certeza Deus nos trouxe. Nós preparamos um culto lindo. Lindo. Passei o dia todo envolvido com o culto da igreja. Eu sou pastor da Igreja Batista de Lagoinha, aqui em Gravataí. E nós locamos um prédio novo. Gente, choveu mais dentro da igreja do que na rua. E eu fiquei muito triste. Molhou coisas, molhou mesa. E um menino que estava comigo lá do backstage, que é um dos meus contrabaixistas, um dos músicos, estava lá comigo, chegou lá para me ajudar. E eu disse, cara, minha esposa disse, amor, não tem como fazer culto. Começamos a ligar, avisar os membros que não poderíamos estar cultuando. Mas graças a Deus pela minha esposa, que também é minha pastora, né? Que de vez em quando puxa as orelhas, disse, nós não vamos deixar de cultuar. E ficamos naquele dilema, vamos para onde? Vamos para casa, para Lagoinha, em Canoas, vamos estar, não, vamos lá, pastor Edinho. Essa casa também mora muito no nosso coração. Amém? Posso dizer que é palavras minhas da minha esposa. Essa casa mora muito no nosso coração. Fomos muito abençoados o tempo que estivemos aqui ajudando. E Deus nos deu muita graça. Por isso, irmão, eu não vou pregar, porque tu já pregou e Deus falou comigo. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Persevere.
Floresça no lugar onde Deus te plantou. Deus tem um sonho contigo. E o sonho dele não se frustra, como o pastor pregou nessa noite. Não desista, mediante toda dificuldade. Que vai ser o tempo para nos parar e nos impedir de cultuar? Não vai. E eu tenho toda certeza que Deus nos trouxe hoje para ouvir a palavra de Deus. Precisava ouvir. Precisava ouvir. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Mano, é muito bom estar aqui, muito bom ver você, firme na fé, rostinhos que eu já conheço, pessoas que eu toquei junto, né, Alessandra, pessoas que, os irmãos, pastores dessa casa. Quero dizer para vocês, vocês moram no nosso coração e nós não poderíamos fazer uma visita tão melhor como foi feita nessa noite. Muito bom estar aqui. Amém? Creio que Deus nos trouxe e nós saímos daqui abençoados. Vou deixar a pastora Isabel falar, né, porque ela fala menos que eu. Graça e paz, eu estou muito feliz também de estarmos aqui nessa noite. Apesar do que aconteceu, uma coisa que eu falei lá, uma irmã, a gente colocou no grupo da igreja avisando que o que tinha acontecido, que a gente não ia ter o culto hoje. E daí uma das irmãs disse assim, vamos dar glória a Deus. E eu disse assim, sim, nós estamos com, apesar do que aconteceu, nós estamos com o nosso coração muito grato, porque Deus permitiu que isso acontecesse 1 hora antes do culto começar. Era o nosso primeiro culto nesse novo lugar. Então, assim, já aconteceu tudo no tempo de Deus, no tempo perfeito. Deus permitiu que acontecesse antes do culto começar, antes que a igreja estivesse com várias pessoas e o prejuízo ainda fosse maior. No momento que a gente estava na igreja, que a gente pôde recolher as coisas, não ter prejuízos maiores com aparelhagem, com coisas mais. Nós estamos muito gratos e uma coisa eu quero dizer para vocês ainda que meu marido disse hoje para mim. O Senhor Jesus já entregou a chave dessa cidade nas nossas mãos. E não é nossa, não digo apenas para a Lagoinha, mas o Senhor Jesus entregou nas mãos da igreja. Isso estende a todas as placas, a todas as denominações, porque a palavra de Deus diz que a terra é estrado dos pés do Senhor. Então, tudo aqui a palavra de Deus diz que tudo que está nesse mundo, tudo que está nessa terra pertence a Ele. Então, nós cremos que a chave da igreja, a chave da cidade pertence à igreja do Senhor Jesus. Então, ela é nossa, é nossa conquista, é a nossa terra, é aquilo que nós vamos ganhar para o Senhor Jesus. Então, unidos, né, nós cremos, nós temos uma promessa de um avivamento que vai começar no Brasil, que vai se estender pelo mundo, e nós cremos também, a nossa promessa ela é duplicada, porque além de acontecer no Brasil, vai começar no Rio Grande do Sul. Né? Nós temos essa promessa e nós cremos que um dos motivos, uma das coisas que vão acontecer vai ser que Deus vai permitir que caia as placas. A igreja vai estar em unidade para que nós possamos, em arrependimento, buscar o Senhor e ir além, conquistar essa terra para o Senhor Jesus. É assim nós cremos. Amém? Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Amém, queridos? Vamos estar orando lá pela igreja, né? E acabamos de falar, né? Que Deus vai fazer, vai ser muito maior do que eles imaginam ou pensam, né? Então, tudo tem um propósito de Deus, tudo está na mão de Deus. Amém? Glória a Deus, querido, você que está me assistindo aí, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amanhã, pastor Celso, 7h30 da manhã, nossa rádio, 7h30 da manhã, a palavra abençoada. À noite, eu vou estar lá, à noite. Eu vou estar lá com o programa Falando com Jesus. É, Nessa? O Celso, quando falar na rádio, já tem que botar, talvez, não, mas amanhã eu vou estar lá fazendo o programa, vai ser bênção de Deus, Falando com Jesus. Terça-feira, o nosso PG, né? Na rua 7 Barras, número 41, PG Conectados, você não pode perder, esteja junto com a gente. Quarta-feira, os nossos programas diários, né? 7h30 da manhã, 20 horas. E quinta-feira, o noro culto da vitória, mesmo que seja feriado, nós vamos estar aqui cultuando a Deus em nome de Jesus, amém? Quinta às 20. E domingo, culto da família às 19 horas, que vai ser bênção de Deus também. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que você esteja caminhando para a melhor semana da tua vida em nome de Jesus, amém?